16 Kirin Saga Capítulo 50. Vamos visitar o Interol do autor. Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Ei, você ouviu isso? Um estudante no exame de hoje teve uma pontuação maior do que a pontuação final. Um menino que respondeu de forma muito acadêmica. Todos os professores estão reunidos em torno dele. Não sabemos, talvez ele seja alguém de Somerset ou algo assim. Rumores de que ele ganhou o torneio do rei e eliminou o time do colégio. Pelos 8. Um Nord. Como pode um Nord ter um cérebro para magia, muito menos o conhecimento de magia? Rumores, conversas, notas secretas. A primeira metade do exame Rankup chamaram muita atenção. O papel das pontuações era: João Dari, 60-40 Laemote, 30-40 Niliana, 30-40 Moscou, 29-40. Acho que escrevi um pouco demais. Quando corri para Faralda para perguntar a ela sobre o que aconteceu, ela disse que minha terceira resposta continha uma série de eventos discutidos na história e minha segunda resposta é considerada um conhecimento de nível acadêmico. Na minha última resposta, onde escrevi sobre as práticas de magia, também acrescentei algumas pequenas notas sobre Tum, necromancia e Shai, o canto da espada. Acho que exagerei. De qualquer forma, eu me vi sendo questionado sobre muitas coisas de todos os estudiosos ao redor. O que me salvou foi Faralda olhar para eles. Agora eu estava sentado tentando não fazer nada estranho, apenas para ouvir as pessoas falando e falando sobre mim cada vez mais. Os 3 que vieram atrás de mim na pontuação estavam sentados juntos e me lançando olhares frios. Um menino Altimer, uma menina Bosmer e um menino Kagint. Não que eu me importe. Por alguma razão, outros rostos começaram a aparecer como se fossem assistir. O exame de elenco vai começar agora. A professora Mirabelle anunciou o próximo exame. Ok. Não vamos fazer uma cena desta vez. João Dari. Droga. Porque eu sou o primeiro. Fique aí e lance o que lhe foi dito para lançar. Faralda é quem está me testando. Primeiro, um ward. Eu lancei o Steadfast Ward normal. Faralda lança um Firebolt em mim e minha ward nega. Um feitiço de destruição canalizado. Lancei Sparks desta vez e Faralda recebeu facilmente. Um feitiço de restauração de raio. Isso é fácil. Sunfire é o feitiço que eu preciso. Conjure até seus limites. Agora, espere um minuto. Isso vai ser assustador. Faralda olha para mim e repete. Eu conjurei 5 familiares, todos gatos. Você passa. Tolfdir bate palmas e acaba com meu dilema dizendo isso. Acho que pareceria assustador se me pedissem para fazer um feitiço Blast ou superior. Afastei-me do palco para os outros fazerem o teste. Depois de preencher o formulário que tinha que fazer para o meu ranking, recebi uma nova chave e uma nova túnica de aprendiz trocando-a pela antiga. Agora vamos direto para a casa de Nurina. Não tão rápido. Uma voz me chamou depois do portão da torre. Um problema. Não gostei da voz ou do Altimer que falou. De jeito nenhum. Eu não sei quem é você ou de onde você veio, mas é bom ver um novo rosto por aí. O garoto Altimer disse. Eu sou Orton, minha equipe é uma equipe de pesquisa que pode ser considerada a melhor equipe da faculdade, se você... A melhor equipe, hein? Antes que eu responda, outra pessoa o fez. Parecia uma garota britã. Posso chamar sua equipe de bando de ladrões e vocês nem vão contestar o fato. Cuide da sua vida, Miranil. Isso também é problema meu. Minha equipe é uma equipe de aprendizes de elite. Somos a equipe que faz todo o trabalho real por aqui. Eu vou passar. Acho que vai ser uma dor de cabeça me meter em brigas estudantis agora. Miranil olha para mim como se eu negasse a misericórdia de Mara. Orton, por outro lado, sorriu maliciosamente. Ah, que triste. As salas do aprendiz têm gente com todo tipo de atitude. Seria triste se você não tivesse alguém para te vigiar. Ele disse. Ah, uma ameaça. E uma ameaça de intimidação nisso. Crime duplo. Conheço apenas uma maneira de lidar com um valentão. Um golpe baixo. Ah, seu bastardo. Agora sua aparência é simplesmente perfeita. Ei,
O que você está fazendo? Nirenil saltou para trás com meu movimento repentino. Se você não tem nada a dizer, caia fora. Eu mesmo cuido desse lixo. Ela olhou para mim. Em seguida, virou-se no local. Garota esperta. Essa sua atitude em Rift lhe trará um bom local de descanso no fundo de um canal. Eu disse enquanto olhava para o elfo agachado. Da próxima vez que eu sentir que algo está errado ao meu redor, irei procurar com você. Não me deixe ver você por perto também. Ele estava imerso na dor, mas me ouviu bem. Eu cresci em Riften, então o bullying foi algo com o qual cresci. Eu sempre respondo dessa maneira a isso. Deixando o elfo sozinho com dor, fui direto para o salão do semblante. Ainda tenho um feitiço para terminar. Quem abriu a porta para mim foi um Julanar sonolento, afinal ainda era de madrugada. Esta é a chave do meu novo quarto. Lembre-se de levar nossas coisas para lá. Dar-lhe a chave era uma forma de demonstrar confiança. Essa garota tende a se emocionar facilmente com qualquer coisa assim. Como foi a sua prova? Lanete me perguntou. O primeiro. Bom, certifique-se de entrar em um bom time. Faça alguns amigos e divirta-se. Que senhora gentil essa Lanete. Nurina diria algo como: bem, se você não pode ser o primeiro, qual é o sentido de eu te ensinar alguma coisa? Que? Suspirar. Apresse-se e termine o feitiço. Vamos começar a aplicação agora. Nurina ainda está mal-humorada por trabalhar nos Frostiatronaches. Eu já terminei o feitiço antes do exame, então não tenho nenhum problema em ir agora. Segurando o produto final na mão, verifiquei as etapas uma a uma e comecei a preparar o molde. Lançar um feitiço pela primeira vez é como aprender a andar novamente. O processo é lento no começo, mas vai melhorar com a prática. Depois de pegar o jeito dos degraus, me preparo para a chamada final. A conjuração requer um sinal telepático entre as almas. É por isso que a conjuração está sempre associada à magia da alma e à necromancia. À medida que o link é estabelecido, transmito a forma com os efeitos que aprendi nos trabalhos de pesquisa. Atronaches são seres com alma e ego. Eles são menos complicados do que os outros da Hedra, mas suas capacidades mentais são simples. Remodelá-los foi uma mágica perdida, mas agora estou fazendo isso. Quantos Atromancers matariam por esta magia? Depois de terminar tudo, lancei a marca de chamada no chão à minha frente. Resta ao Atronache responder ao chamado e abrir uma passagem para ele próprio vir de Oblivion para Mundus. Algumas pessoas podem pensar que a conjuração é uma magia espacial ou algo semelhante. Mas a realidade é dura. Trata-se de fazer um guia para um ser dédrico e confiar em sua capacidade inicial de distorcer o vazio entre os reinos enquanto limita ao lançador. Quando a marca foi colocada, o vazio começou a se deformar e um ser de fogo emergiu dele. Para o vazio se dispersar, não é uma longa espera. Mas a expectativa fez com que parecesse mais longo. A cabeça apareceu seguida pelo resto do corpo. Oh meu! Nurina, que estava pronta para lançar o feitiço Banish Dedra a qualquer momento, exclamou com o que viu. O que eu estava quebrando meu cérebro nesses últimos dias era essa forma. Eu queria criar um cavalo mais bonito do que os de Skirin. Os cavalos aqui são odiosos na minha opinião. Eu realmente odeio quão volumosos e feios eles são. Eu sei que eles se encaixam no clima e na natureza de Skirin e tudo isso. Mas olhe para isso, é assim que um cavalo deve se parecer com senhoras e senhores. Estrutura corporal finamente esbelta, perfil côncavo, pescoço arqueado, garupa relativamente nivelada, cauda portada alta. Mesmo os chifres do Atronache normal tinham uma bela forma sobre a cabeça. O corpo é feito de fogo e pedras vulcânicas que formam um belo padrão de curvas e formas que só aumentam a beleza geral do cavalo. O que mais posso dizer? Fazia qualquer outro cavalo por aqui parecer um bando de batatas tristes. Você pode perguntar, isso é envolvente. Por que eu me importaria? É uma beleza. Que tipo de cavalo é esse? Lanete perguntou. Algo da minha vida passada. Passado o que agora? Ignore essa parte. As vozes de Nurina e Ju se sobrepuseram. Você tem uma cela por aqui? Porque eu teria um. Além disso,
Você precisa de uma cela que resista ao fogo. Nurina disse, apenas tente comandar por enquanto. Isso foi fácil. A sala era vasta, então fazê-la se mover não foi problema. A semelhança de comportamento de um cavalo real foi instalada pelo processo do feitiço, mas não tinha temperamento de um cavalo real. Ainda assim, quero testar a velocidade, mas isso ficará para mais tarde. Depois de um tempo, La'anete conjurou um Stormatronash BA. Parecia assustador em comparação com a beleza do meu cavalo. Tinha um corpo grande que remontava a um urso real, mas sua forma era um pouco estranha demais. Os Atronachs da tempestade são feitos de pedras cinzas com o poder do raio, colocando-os juntos em uma forma humanoide. Às vezes tem pernas e às vezes paira sem pernas. O urso Atronach se parece com isso. Parece que alguém juntou algumas pedras até parecer um urso e as ligou com um raio. Ao contrário do meu cavalo que foi feito principalmente para montar, o urso pode lutar e lançar feitiços. Finalmente, Nurina conjurou os Frost Atronachs com mãos normais, lembrando de Teseu. Oblivion. Praticar não foi fácil, pois tínhamos que bani-los e depois conjurá-los de volta. Também adicionei o Frost Atronach ao meu arsenal e aprendi a conjurá-lo. Ainda assim, tenho orgulho do cavalo de fogo. Acho que posso montá-lo sem cela se usar o feitiço Fireskin, uma variação de Stoneskin que protege principalmente contra o fogo. Ok. Vamos fazer isso então. Eu estou indo para o Winterhold. De volta à entrada depois de uma semana atravessando a ponte da faculdade. Eu meio que odeio essa ponte. Algum tipo de trauma que tive desde a minha primeira tentativa do jogo. Indo para algum lugar, uma voz profunda e assustadora me trouxe de volta ao presente. Eu pulei com medo de que tipo de criatura poderia causar tal ataque vocal. Morbagog, não fale antes de eu me preparar, caramba. Ah, desculpe, esqueci. Ele estava rindo como se nada tivesse acontecido. Onde você está indo? Vou procurar um estábulo em Winterhold. Um estábulo? Fica do outro lado da cidade. Venha, eu conheço o lugar. Morbagog caminha frente para o portão que se abriu sem problemas. Quero estudar esse portão em algum momento. Andar por esta ponte é uma experiência complicada, mas finalmente chego ao seu fim. Deus, eu sinto falta da viagem rápida. Winterhold. Ruínas de madeira e neve, assim como o jogo, mas o dano aqui é enorme e triste de assistir. Havia algumas casas intactas, outras pareciam novas. As pessoas estão tentando viver de qualquer maneira. Qual é o seu negócio aqui, afinal? Perguntei a Morbagog. Snowberries? Eles pelo menos vendem isso aqui. Então, como posso chegar a esse estábulo? Vou te levar lá primeiro, então vamos comprar os Snowberries na pousada. Não há problema comigo. Alguns minutos depois, chegamos aos estábulos. A estrada era ao longo da cidade, pois havia uma montanha do nosso lado direito. Algumas casas estavam lá e também uma grande casa comprida. A maloca é um salão de dormir de estilo nórdico em que o Jarl vive. Normalmente, um Jarl vive em um castelo, mas esse não é o caso de Jalcorir, pois seu domínio não está em forma. Não sou um homem de política ou governante, mas posso pensar em 100 maneiras de desenvolver uma cidade tão quebrada, pois esta cidade está nessa forma por 74 anos é uma completa perda de tempo e recursos. Tenho que admitir, os habitantes locais não eram nada amigáveis. Alguns até esconderam as crianças em suas casas dos grandes magos maus. Tudo parecia pobre e miserável. Cheguei ao estábulo com Morbagog, que chamou um cavalariço, mas sua voz assustou até os cavalos. Esse cara abraçou sua voz completamente. Negociar um preço foi fácil, pois eu estava cheio de dinheiro desde minha visita à solitude. Agora, eu tenho a selo e as rédeas, só faltava encantá-los. Enquanto seguia Morbagog até a pousada, decidi apenas terminar meus negócios aqui. Tifrozen Yatin era o lugar que pode lidar abertamente com os magos em Winterhold. Pode-se dizer que é o terreno neutro da cidade. A pousada era quente e aconchegante, e é um bardo também. Eu vou fazer o meu negócio, então você se senta em algum lugar e pede um pouco de hidromel. Morbagog disse e entrou.
Escolhi uma mesa em um canto escuro para que ninguém veja o que faço. Colocando a sela e as rédeas na mesa, tirei um saco de aparência cara. Ao desamarrá-lo, o que apareceu dentro foi o crânio de um troll, 5 velas e um véu de vidro cheio de farinha de osso. Agora vamos trabalhar. Primeiro, desenhe uma estrela em um círculo e adicione todas as runas ao seu redor. Em segundo lugar, posicione as velas em cada extremidade da estrela e a caveira entre quaisquer 2 velas. Agora é hora. Peguei as rédeas e as coloquei no círculo. Depois peguei uma joia da alma comum e coloquei ao lado dela. Depois de acender as velas, consagrei-me a fazer um feitiço simples com um efeito e um aspecto. O efeito era resistir e o aspecto era chama. Depois de formar o feitiço simples, lancei-o no crânio que o transferiu para o círculo. Depois de um tempo, a cor da gema da alma começou a escurecer e ela quebrou. Isso significava sucesso. Usar o feitiço detectar confirmou meu sucesso. Depois disso, repeti o processo com a cela. Nada fora do normal aconteceu. Isto vai ser divertido. Depois de empacotar tudo de volta, liguei para a taverneira. Posso trazer algo para você? HMMM. Oh. Alucinações após um longo dia de trabalho são normais, mas isso é muito vívido. Não é Elística. Kirin Saga capítulo 51 Mina assobiando Elística. Aquela garota com um corpo pecaminoso de solitude batou-se. Em Winterhold? Lembro que ela ia se casar e se estabelecer em sua cidade natal. Oh, que destino interessante. Então ela é daqui? E ver como o rosto dela ficou pálido quando ela me viu só significa que ela está em pânico. Se eu soubesse que ela estava aqui, teria fingido que não a conhecia, mas agora nos distanciamos um do outro. Suspirar. Que estranho. Posso pegar 2 garrafas de hidromel? Hidromel normal. Sim. Mais alguma coisa? Obrigado. Ela é uma mulher casada agora. Ela pode ser a primeira mulher com quem dormi nesta vida, mas devo conhecer meus limites. Depois de um minuto ela trouxe o hidromel. Morbagog veio depois de comprar suas coisas. Ei, irmão Morbagog. Existe algum estabelecimento como uma casa de banho em Winterhold? Ele olhou para mim e parecia que entendeu o significado. Você não gosta do banho no nosso dormitório? Nós trazemos água do mar e a tratamos com magia. O que uma casa de banho normal pode oferecer? Esse cara é um inocente. Pena que ele pode ser influenciado por mim. Hoje já tenho Eliel, mas é de admirar que esse cara esteja levando tudo de boa vontade. Você sabe. Balneários oferecem algum tipo de companhia. HM. O que você quer dizer? Cara. Prostitutas de banho, quero dizer. É. Ele parecia ter finalmente entendido a dica. O que são prostitutas de banho? Ou não? Aproxime-se e não diga uma única palavra. Ele se aproximou e eu comecei a explicar para ele. Ele estava exclamando com e o A. Então coisas assim acontecem em balneários. Sim. Não, o Winterhold não tem nada disso. Eu ouvi falar de alguns meninos e meninas que frequentam Miden, mas normalmente terminam em escândalos. Isso é triste. O Miden é o underground e o submundo da faculdade. Todo tipo de coisa não autorizada acontece lá. Você encontrará vestígios de mortos-vivos, rituais sombrios ou um aluno morto. E a zona de perigo da faculdade. Então ninguém na faculdade pode praticar as necessidades privadas tão facilmente, hein? Bem, sim. Isso vai ser difícil. Depois disso, arrastamos de uma conversa para outra. De Morbagog, aprendi sobre o garoto que bati esta manhã. Aparentemente, ele é uma pessoa muito chata e problemática. Ele se envolveu em alguns incidentes, mas não havia poeira sobre ele. Ele formou uma equipe de muitos membros e roubou muitas pesquisas das outras equipes. Ele gosta principalmente disso. E aquele Nirenil? Orton e Nirenil no mesmo dia. Não sei como reagir a isso. Nirenil é o tipo oposto de dor. Ela está convencida de que é algum tipo de elite. Orton sabe que ele quebra as regras, mas Nirenil nem mesmo se conhece. Ela pode fazer qualquer coisa para adquirir poder ou conhecimento. Minha nossa. Idiotas estão realmente em toda parte. Não que eu esteja reclamando. A idiotice é uma lei cósmica.
Ver esse tipo de pessoa me lembra a minha vida passada. Eu tinha um chefe e um senhor que eram tão idiotas. Sou rebelde por natureza, mas quando se trata de dinheiro, acho que estava em desvantagem naquela época. Suspirar. Não pareça desanimado. Pelo menos você tem um passado. Como você sabe sobre o meu passado? Na faculdade quase não existem segredos. E você, meu amigo, é o assunto mais quente hoje. Eu sabia que isso poderia acontecer. Suspirar. Não pude deixar de afundar na cadeira e me sentir deprimido, rezando para que o mundo me desse um tempo. No entanto, como pode este mundo responder a um descrente como eu? Acidentes sempre acontecem. Que barulho é esse? Um patrono da pousada levantou uma questão, pois havia algum barulho do lado de fora. Um ataque de dragão? Não, ainda 4 anos adiantado para isso. O que é desta vez? Eu perguntei e Morbagold saiu para perguntar. Eu sou muito preguiçoso para me importar. Uma colapso em um Sling Mine. Uma colapso? Em uma mina? Isso não acontecia no jogo antes. Acho que esse é o preço de um mundo imersivo. As pessoas entraram em alvoroço. Parece que não é um evento comum. Vamos pedir ajuda ao Jarl. Precisamos chegar à mina primeiro. Deuses! Como isso aconteceu? As pessoas começaram a correr tentando fazer alguma coisa. O Sling Mine, se bem me lembro, é a menor mina do jogo. Basicamente, algum marco para preencher uma estrada vazia e árida de neve. O interior do jogo era pequeno e gelado com apenas 2 veios de ferro. Morbagold. Quais são os detalhes? Um menino veio correndo da mina até aqui. Ele disse algo sobre o colapso da mina e as pessoas presas lá dentro. O Jarl está questionando o menino. A que distância fica a mina? Se o que ouvi estiver correto, um dia e uma noite de caminhada. O menino correu de lá para cá. Ele parecia ser o guarda da mina. Isso é incrível. Mesmo eu não posso correr por um dia inteiro. Olha, John. A faculdade não quer que a gente interfira com os moradores, então vamos ficar na nossa. Eu sei, mas eu não sei como pensar sobre isso. Vamos ver como o Jarl vai reagir. Eu disse e saí carregando minhas coisas. As pessoas estavam paradas na entrada da casa comunal e Jarl Corir parecia estar fazendo um discurso. Pessoal, vamos lidar com isso. Vou enviar todos os guardas que puder e tudo ficará bem, de volta ao seu negócio ou o que seja. Corir falou sem entusiasmo e despachou 20 guardas. Apenas 20. A pé. Não vai você mesmo? Os rostos dos habitantes da cidade assumiram todas as cores, pretos de decepção, amarelos de choque, pálidos de medo, vermelhos de choro. O guarda era um garoto vestido com a armadura normal do jogo, mas cobria mais do que o jogo. É claro, algumas bolsas no rosto, pois parecia que ele próprio havia sofrido dano. Quem cuidava dele ao lado eram 2 mulheres, uma delas era Elística. Eu estava um pouco considerado, então fui na direção deles. E como se ela me sentisse, Elística tentou não olhar diretamente para mim. Ei, se importa se eu ajudar? Eu sou um curador. Como se minha ajuda não fosse esperada, algumas pessoas me olharam com olhos estranhos. O guarda olhou para mim e seus olhos brilharam. É você. Você me conhece? Ah, eu sei, eu estava no torneio também. Você é o campeão. Oh, ele não é o participante, então acho que ele era apenas um ajudante. Fique curado agora, fale depois. Eu evoquei cura e canalizei para ele. Diga-me o que aconteceu. Eu sussurrei para ele. Ele olhou em volta e assentiu. Parecia que seu nome era Trudivar e ontem à noite ele estava de plantão e havia algum turno da noite. Ao ouvir algo pesado caindo, ele correu para dentro. O dono da mina não ficou ferido, mas parecia que alguns outros mineiros estavam dentro do túnel que desabou e agora estão presos lá dentro. Além disso, o túnel era novo e alguns dos mineiros eram novos trabalhadores. As pessoas lá fora têm suprimentos. Os guardas levaram algum? Eles olharam em volta, mas parecia que a resposta era não. Os guardas foram despachados às pressas sem liderança, e a mina perdeu a maior parte dos suprimentos sob os escombros. Alguns nomes foram ditos que fizeram Elística soluçar. Pelo que entendi,
Ela conseguiu uma oportunidade para algumas meninas sem teto trabalharem na mina. O sol está se pondo, então as pessoas sob o túnel têm pelo menos mais um dia. Eu disse, normalmente as pessoas podem ficar sob os escombros por 2 dias. Traga-me um pouco de comida em um saco, atrás da pousada, eu irei atrás deles. Elishiko ouviu e assentiu. Então deixei Morbagogi com uma mensagem para Nurino Lanet. Tio, obrigado por nos ajudar. Por favor, salve essas meninas. Elishika estava fazendo uma cara triste atrás da pousada. Não havia mais ninguém. Então ela falou comigo. Farei o que puder. Peguei o saco e amarrei nas costas. Também quero falar com você sobre uma coisa, se não se importa. Elishika enrijeceu com o que eu disse. Na verdade, não tenho más intenções nem nada. Relaxe, nada se for o caso. Eu só quero algumas informações. Eu disse, vou trazer aquelas garotas. Como eu disse, evoquei o feitiço e queria usar e aqui está, minha linda Firimari. Elishika com certeza levou o choque de frente. Ei, testemunhe como os cavalos podem ser incríveis. Agora, vamos colocar a Sela e as rédeas que foram encantadas para resistir ao fogo. Mal posso esperar. Ao pular nele pela primeira vez, tenho a sensação de como é legal estar em cima de uma criatura tão bonita. Agora, vamos seguir em frente, lentamente no início. Incrível, mesmo não tendo o temperamento de cavalo, tem o mesmo movimento normal. Finalmente na estrada. Vamos ver o quão rápido ele pode ir agora. Ok, amigo. É você eu agora, me dê tudo. O cavalo não se moveu apenas com essas palavras, ele ainda precisava do meu comando direto por magia. Eu lancei Flameskin apenas no caso, é uma variação diferente de pele de pedra, mas protege contra fogo com alguma armadura física. Agora. Estou pronto tio agora de 0 a 60, vamos. Uau! Uou! Uou! Isso é incrível. Vamos admitir. Foi estranho no começo. Eu não imaginava que o Firimari pudesse possuir essa velocidade. É simplesmente ridículo. Eu vi seu desempenho eso, mas esse jogo não fez justiça. Talvez o motivo seja eu. Eu não desenhei nenhum recurso ofensivo para esta forma e fiz apenas para beleza e velocidade. Essa coisa é rápida a ponto de não ter certeza se isso ainda é chamado de galope. Isso é loucura em 4. Vou pedir a Ju para escrever um poema sobre isso mais tarde. Eu estava fornecendo mágica de vez em quando para que não fosse dissipado. O efeito transferir é algo que acabei de aprender que abriu o feitiço transferência mágica para evitar que o cavalo fique sem energia. Atronachs, ao contrário do jogo, não tinha limite de tempo, eles tinham limite de energia. Se ela se esgotasse, o Atronash voltaria para o esquecimento. Com este feitiço, posso fazê-lo durar o máximo que puder. Eu também estava pensando em lançar Accelerate nele, mas era uma ideia assustadora. A barra N. Acelerar é a Longstreet. Vou postar o feitiço de João no final do capítulo passado na última edição. Eu já passei correndo pelos guardas e dei um susto neles. Esses idiotas estavam pegando leve. Depois de 2 horas andando sem parar em alta velocidade, matei um urso que felizmente não era grande. Na realidade, os ursos são algo que comi apenas uma vez e faria qualquer coisa para comê-lo novamente. Mas tudo o que pude fazer foi deixar tudo para trás com o coração partido. A mina não estava muito longe depois disso. Vi um homem parado com uma tocha na estrada, então imaginei que ele fosse um mineiro por sua aparência. Viajante. Às 9. O que você está montando? Eu sou da faculdade, a mina está perto. O quê? Sim, está ali. Eles acabaram de enviar um homem. A mais. Mostre-me o colapso. O homem assentiu e correu na frente enquanto eu o seguia. Ao entrar na mina, a primeira câmara parecia servir de acampamento, mas os escombros levaram a maior parte dela para baixo. A oeste está um túnel de gelo que leva a uma segunda câmara onde aconteceu o colapso. Algumas pedras grandes estavam bloqueando o caminho e 2 homens estão tentando removê-las. Afaste-se, por favor. Eles olharam para mim sem saber como reagir. Mas o homem disse para eles se mexerem. Eu evoquei 2 feitiços e os lancei.
2 volumosos Frost Atronashi apareceram. Um deles era um Menera Atronashi com 2 picos como braços e era um Andes Atronashi. Agora com cuidado, vamos começar o resgate. Tio Feitiços de Jun, número misticismo, mágica controle externo, manipulação dissipar, drenar absorver percepção extrasensorial, material, mágica alma, armadilha necromancia, reanimar fornecer mortos-vivos adivinhação, alarme clarividência tempo, acelerar sublinhado número alteração, massa, fardo, pena feterfal corpo, stone skin, flame skin sublinhado número conjuração, invocação de controle, comando, banir, fornecer dedra vinculado, não vinculado arma ligada, espada, adaga, machado de batalha conjurar familiar, rato, gato, falcão, coruja, lobo conjurar mortos-vivos, fantasma Buneman conjurar Atronashi, chama, normal, cavalo Frost, normal, utilitário sublinhado número destruição, chama, chamas raio de fogo, runa do fogo bola fogo choque, faíscas relâmpago, runa do relâmpago corrente de relâmpago, capa relâmpago sublinhado número ilusão, luz, luz de velas mente, coragem, fúria calma, medo som, abafar sublinhado número restauração, saúde, cura curar doença ala inabalável ala do quadrante anti-mortos vivos, raios solares fogo do sol, runa do sol antivivo, drenar vitalidade sublinhado número poderes. Racial, Wakri, Bufalis, Scar inimigos. Filho de Skirin, 50% resiste Frost. Pedra sombria, esconder-se nas sombras, buff esgueirar-se. Azul, buff de velocidade de combate. Inato, resiste fogo. Sublinhado número 1, força implacável, Fusro, a barra N. Os feitiços de um aspecto verticalmente são baseados na classificação, mais fácil acima, mais difícil abaixo, Kiren Saga capítulo 52 Dilema de Enterol. O processo não foi fácil. Eu tinha que detectar qualquer aura atrás ou sob os escombros antes de mover qualquer coisa. Os Atronachis moveram os escombros, mas eu tive que enviar um mouse familiar para verificar se havia sobreviventes antes de mover qualquer coisa. O tempo passou e comecei a ficar sem suco. Mas a maior parte dos escombros já foi removida. Felizmente, comecei a sentir muitas reações de mágica por trás dos escombros. Pude adivinhar quanto faltava e comecei a colocar mais força no trabalho. É um bom treinamento para fornecer energia e controlar invocações. Ainda assim, posso prever que muita energia será curada, não que eu esteja reclamando. Finalmente, depois de 3 horas de escavação, cheguei ao fim do túnel e as pessoas de dentro começaram a ouvir do lado de fora. Certificando-me de que tudo estava bem lá, eu disse a eles para voltarem o mais longe possível e ordenei aos Atronachis que fizessem tudo. Eu nem entrei no túnel porque outro colapso pode acontecer, mas o trabalho foi feito. O túnel estava limpo e as pessoas dentro correram para fora. Uma coisa eu notei que havia muitos jovens. Pelo que ouvi antes, essa mina era uma das poucas fontes de renda além da pesca e da caça. Há poucas pessoas que trabalharam com madeira, mas poucas árvores cresceram no porão para começar. Pude entender por que as pessoas ficaram chocadas quando um incidente aconteceu. O que eu não conseguia entender porque já levou o assunto com indiferença. Também não tenho certeza se pergunto por aí ou não. Como os mineiros estavam fora da câmara interna da mina, eu bani os Atronachis e me preparei para o processo de cura. Ossos quebrados, músculos dilacerados, luxações. Eu poderia dizer que meu conhecimento de cura foi enriquecido com todo esse trabalho. O que notei, porém, foi que o dia seguinte já havia chegado. E nenhum guarda ainda. Este porão é feito para isso. A comida que eu trouxe já foi comida e ninguém estava em nenhum estágio crítico agora. Olhando ao redor da mina por um tempo, notei algo na área do colapso. Era algo que se misturava muito bem com o gelo ao seu redor, mas dava um brilho colorido quando a luz incidia sobre ele. Eu queria tocá-lo, mas a área era um pouco arriscada. Velho, você pode vir aqui, por favor? O dono da mina ouviu e veio correndo. Como posso ajudá-lo, senhor mago? Isso é um minério.
HMM. Sim, isso é um minério parecido com o cristal que descobrimos aqui. Ele quebra facilmente. Então não pensamos muito nele. Eu estou supondo algo. Você tem uma amostra? Sim, há um aqui. O homem foi para o lado e trouxe um cristal. Aqui. Eu tinha razão. É uma joia da alma. Isso é uma veia de cristal Gelde. Estranho. Essas veias são raras e só podem ser encontradas em grandes runas de Mer como Blackreach. Eu gostaria de comprar esses cristais, velho. Qualquer coisa que você extrair, venda para mim. A área se acalmou por um tempo. Até os mineiros que estavam com dor pararam de fazer barulho. Tudo isso? O velho perguntou. Contanto que eu possa comprá-lo. Ah. Essas pessoas sentiram o cheiro de moeda e começaram a parecer animadas por algum motivo. Poderia ser algo de valor, senhor mago. Oh, isso pode acabar com a chance. Aproximei-me do velho e sussurrei para ele. Este é um cristal para rituais. Se o Jarl souber disso, ele pode fechar a mina. Esta coisa só pode ser utilizada por magos e tem pouco valor como minério. Se você me encontrar no Frozenyacht, eu vai oferecer-lhe um bom preço para fornecê-lo. Na verdade, foi um bom negócio e o homem entendeu isso. Tio Delvin me ensinou que os melhores negócios são aqueles em que você e seu empreiteiro estão em apuros um com o outro. Eu posso pagá-lo e ele vai me manter abastecido com as solgens vazias, mas outros magos não podem saber disso. Se ele forneceu outro mago, destruirei seu negócio denunciando ao Jarl. Já sinto o cheiro dos esgotos podres de Riften até aqui. Depois de dar ao homem um breve resumo das gemas da alma e verificar os mineiros, deixei a mina com um sorriso largo. E olha quem é. A equipe de resgate de 20 homens está fazendo uma aparição. Vamos dar-lhes outro susto. Conjurar outra Firimari não foi problema. Eu queria dar asas, mas vamos deixar isso quando eu for capaz de conjurar atronaches de qualidade superior. A gritaria afetaria como de costume, mas deu o efeito sonoro necessário. E como esperado, os guardas saíram correndo da estrada novamente. Farei a viagem com calma e apreciarei a vista do gelo e da neve pela manhã. Indo para o norte de volta à cidade, uma montanha estava à minha esquerda. Olhando para cima, não pude deixar de sorrir. Um monumento incrivelmente grande foi construído e pode ser visto a quilômetros de distância. Este era o Santuário de Azura, um poderoso príncipe da Erdrick e a Senhora do Crepúsculo. Acho que vou visitá-lo em breve, muito em breve. Tio, entrei em Winterhold cavalgando no Firimari sem me importar com nada. Algumas pessoas realmente começaram a se esconder. Sim, corra do mago mau. Suspirar. Esta cidade está sem esperança. O Frozenyacht ficava bem na esquina, então banhei o cavalo e fui até lá. O lugar estava um pouco vazio, apenas alguns clientes e o estalajadeiro. Você é aquele mago que foi ajudar os guardas. Como você veio aqui tão rápido? Uma mulher de meia idade me perguntou. Por sua aparência e pelo bebê que carregava, imaginei que fosse Ara, um NPC e esposa do estalajadeiro. Cheguei lá antes deles e terminei o resgate, a cura e tudo mais. Eles mal chegaram antes de eu sair da mina. Nada humilde. Estou planejando receber todo o crédito com os benefícios do Jarl, se puder. Às 9. Você chegou lá e voltou em meio-dia. Fiz um gesto com as mãos como se estivesse explicando algo e disse, magia. Sim, obrigado senhor mago. Que os deuses cuidem de seu caminho. Disse o estalajadeiro, que era um homem loiro do meia-idade chamado Dagur. Certo estalajadeiro, a comida que comi ontem ainda não foi paga. Como podemos pedir uma coisa dessas? Isso foi para o resgate. Agora a garota elística pode parar de chorar. Finalmente a mencionei. Ainda assim, porque sua esposa fez uma cara dura quando ele disse o nome dela. Suspirar. Que mundo cansativo. Posso ver aquela elística, por favor? É. Ah. Sim. Mulher, vá acordá-la. Acho que não preciso me preocupar com marido e mulher por enquanto. Sentei-me em algum lugar ao lado e pedi comida de Dagur até a elística chegar. E aqui está ela. As meninas estão seguras, senhor mago. Todos chegaram vivos e sorridentes,
Não graças a nenhum guarda. Obrigado, senhor, de verdade. Ela parecia aliviada. Seus olhos grandes, rosto redondo e corpo pecaminoso fazem as pessoas confundirem sua idade com mais velha. Mas eu me lembro de Zena, outra garota de balneário, me dizendo que ela ainda não tem 30 anos. Qual é a história com essas meninas? Perguntei. São algumas garotas que cresceram na cidade, algumas cuja família pereceu ou seus únicos parentes fugiram de Winterhold. Então você os ajudou a encontrar um emprego na mina? O velho lá é um bom patrono e costumava ser um amigo meu há anos. HMM. Ele realmente não é uma pessoa ruim. Ele também não era o dono da mina do jogo. Zena me disse que você iria para sua cidade natal para se casar. Ah! Elishik exclamou e deu um sorriso que carregava uma espécie de zombaria. Esse realmente era o plano. É? Eu estava planejando reconstruir minha antiga casa e me casar com um garoto que eu conhecia. Mas a casa não foi construída e o homem fugiu anos atrás. Oh! Na verdade, eu estava perguntando sobre a vida dela para mostrar amizade e perguntar sobre outra coisa, mas a conversa tomou um rumo errado. Então, você vai ficar aqui? Não vai voltar para a solitude? Papai e mamãe foram enterrados aqui. Eu vou ficar. E não tenho mais dinheiro para ir a lugar nenhum. Seu rosto estava rígido e ela estava olhando para longe sem nenhuma expressão. Esta conversa não está indo a lugar nenhum bom. Desculpe por isso. Está tudo bem, senhor mago. Temos uma grande dívida com você hoje e vamos pagá-la da maneira que desejar. Nós. Ela não disse eu. Que recusa. Não que eu me importe de qualquer maneira. Mutar. Como eu disse que evoquei um feitiço e o lancei sobre mim, esse era um feitiço de círculo. No jogo, eles aparecem com um halo ao redor do lançador, mas na vida real, isso afeta apenas a largura que o lançador deseja. Este foi um feitiço mufle que faz com que ninguém fora do círculo ouça o que está acontecendo. Elishka viu o feitiço e ficou confusa. Agora ninguém pode nos ouvir. Eu disse sem mostrar expressões. Elishka pareceu ficar preocupada, então vou direto ao assunto. Agora me conte tudo, tudo o que você sabe sobre Winterhold. Tio Winterhold, que já foi a capital de Skirin e agora não passa de uma cidade ainda menor do que alguns lugares que visitei em minhas viagens. Sua história remonta à Segunda Era, tanto quanto à própria faculdade. Alguns disseram que Chaledoro construiu ao lado do colégio, mas não há nenhuma prova histórica sobre isso. Agora, neste dia e idade, a população total do próprio porão não excede 3.000 em pequenas aldeias e áreas isoladas. Corir, o Jarl, é um fanático anti-magia na superfície. Mas a verdade é muito maior. Esses poucos milhares são oprimidos por ele para seu ganho pessoal. Os guardas que ele recrutou são semelhantes aos seus cães de guarda e são 300. Às vezes ele contrata pessoas de fora do porão. Ele tem um negócio muito lucrativo acontecendo. Chama-se Tishio, conhecida no jogo como a prisão mais estranha de Skirin, mas foi fácil escapar dela. Apesar do ato anti-magia do Jarl, ele contratou um elfo negro chamado Malur Celot para manter a guarda Tishio com Frost Guardians, que são basicamente Frost Atronachs, mas eles ficam lá no chão e atacam qualquer coisa no local, exceto o que o lançador marcar como seguro. Tishio em si é uma caverna localizada em uma grande ilha ao norte e nordeste do Colégio of Winterhold. A ilha é rica em minerais. Do jogo, lembro que tem veios de ouro, prata, ferro e corindo. A ilha também era habitada por uma grande variedade de animais selvagens, tornando-se um bom local para a caça. Os prisioneiros de Tishio eram escravos pessoais de Corir. Ao contrário do jogo, o local só era acessível por barco. Mesmo que escapar do frio fosse fácil, boa sorte na natação. Corir era apenas uma tirania e ele simplesmente odiava o quanto ele não pode influenciar a faculdade. Eu vivi no Oriente Médio e vi o mesmo tipo de tirania. Ainda assim, não sei como Corir pode simplesmente ficar sem nenhuma supervisão do Rei Supremo. Como pode o chamado herói Ulfric aceitá-lo como aliado? Elishka era um pouco intimidada pela magia como a maioria dos nórdicos, então ela derramou o feijão rapidamente.
O que eu também descobri é que ela foi intimidada pelo Jal por ele não vender sua antiga casa se ela não pagasse os impostos dos 5 anos em que ela deixou a cidade, bem como taxas adicionais para recuperar sua casa. Isso a deixou com um pouco de dinheiro para fazer qualquer reconstrução depois disso. Então, qual é o negócio que as pessoas normais podem fazer neste porão? Madeira, mas não temos fábrica. A caça e a pesca são um pouco melhores. A última coisa é a velha mina de assobio. Por que se chama a mina do assobio? Assobia. Ela disse como se fosse algo natural. Então, uma mina que apita, caça e pesca, depois a madeireira se encerraria. Também há alguma equipe de construção, mas ninguém realmente constrói nada. Droga. Se eu resumir, então já temos tudo para começar da Idade das Trevas em um jogo Age of Empires. Isso foi realmente algo que achei engraçado nesta cidade esquecida por Deus. Eu não entendo. Apenas algo da minha vida passada. Vida passada. E eu já te contei sobre os dragões antes. Eu voltei para a faculdade e fiz meus preparativos. Eu dei a Elishka algumas tarefas e disse a ela para concluí-las para mim e ela será paga. Finalmente, tenho uma ideia de negócio interessante. Tudo aconteceu bem. Agora, vamos assumir o Interworld. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.